Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje vamos conversar sobre a importância da fermentação nos pães sem glúten. Bom, não há um consenso entre os historiadores, mas há evidências de que a fermentação iniciou com os povos que pertenciam ao Egito Antigo, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, mas não há um consenso, como eu disse, né? Estima-se que a fermentação surgiu junto ao início do cultivo do trigo nessas regiões. Bom, a fermentação nada mais é do que um processo em que as leveduras, os micro-organismos vivos, se alimentam dos açúcares presentes na massa. Então, esse processo de alimentação é chamado de fermentação porque a partir dela são liberados gás carbônico, que é responsável pelo crescimento da massa, e também álcool, que é responsável por dar sabor e aroma. Esse álcool ele evapora durante o processo de cocção da massa. Então, durante o processo em que ela está assando, durante esse tempo, o álcool produzido pelas leveduras, pela fermentação, ele evapora da massa. Por isso, é muito importante respeitar o tempo de fermentação dos pães, para que todo esse processo de fermentação, ocorra dentro da massa. Caso nós coloquemos o nosso pão para assar imediatamente após pronto, ele não vai crescer do jeito que ele deveria, porque quando nós colocamos a massa a uma temperatura de 40 graus, as leveduras, esses micro-organismos dentro da massa, eles vão morrer, impedindo, cessando a fermentação, cessando o crescimento dela dentro do forno. Por isso é muito importante que quando você faz o seu pão, quando você utiliza a fermentação, ou natural ou biológica, já já nós vamos tratar de cada uma, você respeite esse tempo de descanso da massa, porque é nesse tempo que ocorre a alimentação pelas leveduras dos açúcares presentes na massa. E esses açúcares, eles podem ser tanto adicionados à massa, separadamente, como açúcar mesmo, tanto pelos amidos. Então, as leveduras se alimentam dos amidos, dos carboidratos, dos açúcares que estão presentes nas farinhas. Por isso, nós temos inúmeras vantagens de consumirmos pães levedados por fermentação mais longa, Pães que foram trabalhados para ter uma fermentação mais duradoura. Esses pães têm características bem diferentes dos pães que nós deixamos com uma fermentação curta. Por exemplo, quando nós utilizamos o fermento biológico seco instantâneo, no pacotinho você pode perceber que eles indicam que você deixe um tempo de descanso, que aproximadamente uns 30, 40 minutos, ou então que você já leve esse pão imediatamente ao forno para ser assado, porque esse fermento ele tem uma ação muito forte, então ele vai fazer com que o seu pão cresça bastante antes de que a massa atinja esses 40 graus e as leveduras morram. Então, tem bastante diferença entre um pão feito com fermentação curta e um pão feito com fermentação longa. A fermentação por si só, ela deixa uma textura melhor nos pães, ela vai ajudar mais na estrutura dos nossos pães também, deixa um sabor e um aroma diferenciados. Além disso, a fermentação mais longa, ela reduz o índice glicêmico dos pães e melhora a digestibilidade por quem consumir esse produto. Porque quando eu tenho uma fermentação longa, as leveduras, os micro-organismos que estão ali dentro da massa fazendo essa fermentação, eles estão quebrando os açúcares, quebrando as cadeias de amido que estão dentro da nossa massa. Isso vai facilitar na nossa digestibilidade e vai reduzir o índice glicêmico, vai facilitar com que a gente absorva esse produto e nós nos sentimos saciados por mais tempo, por conta dessa fermentação, desse processo de quebra dos açúcares dentro da massa. Então, quanto maior, quanto mais longa for a nossa fermentação, mais dessas características nós temos na massa. Além disso, uma fermentação mais longa também auxilia em que nossos pães, tenham mais vitaminas disponíveis, mais minerais disponíveis para que a gente absorva quando consumir aquele produto. Nós temos basicamente dois tipos de fermentação: a fermentação natural e a fermentação biológica. A fermentação natural é aquela que leveda a massa através dos micro-organismos presentes no ambiente. Então você vai fazer o fermento, fazer o seu fermento, vai deixar no ambiente, tem toda a técnica por trás, dessa produção desse tipo de fermentação. E aí as leveduras, os micro-organismos que estão presentes no ambiente, na sua cozinha, na região onde você mora, vão entrar naquela massa e vão fazer essa fermentação. Então, por isso que os pães feitos com fermentação natural, eles têm
um tempo bem maior para essa fermentação, então eu tenho uma fermentação bem mais longa do que quando eu utilizo o fermento biológico, por exemplo. E também, por ser bem artesanal e com os micro-organismos presentes naquele ambiente, cada pão vai ter um sabor e um aroma diferente, porque o pão que eu faço na minha casa de fermentação natural, por exemplo, vai ter micro-organismos diferentes do que o pão que você faz na sua casa, com os micro-organismos presentes ali no ambiente onde você reside. Então, cada pão vai ter um sabor único por conta dessa variedade de micro-organismos que nós temos disponíveis no ambiente, tá? Então, essa é uma fermentação bem longa que vai agregar, como eu disse, né, uma textura melhor nos pães, sabor e aromas característicos e também particulares, né? Porque na sua casa é um tipo de micro-organismo, na minha é uma, então é outra, e o seu pão vai ficar com sabor e aroma diferente do meu. Então é um pão bem artesanal, com uma fermentação bem duradoura, bem longa, que traz todos esses benefícios no produto final. Então, você tem um pão com sabor mais acentuado, um sabor mais puxando para o azedo, né? Para o acético, né? Que é a liberação desses gases dentro do seu pão. Então, você vai ter um sabor mais diferenciado do que um pão feito com fermentação biológica. A fermentação biológica é aquela que nós utilizamos o fermento comprado no supermercado. Então, o fermento biológico fresco, o seco ou o seco instantâneo. Esses 3 tipos de fermentos, eles levedam a massa do tipo fermentação biológica. Então, nesses fermentos, nós temos as leveduras, também temos micro-organismos vivos, que quando nós deixamos a massa em uma temperatura de 40 graus, ela vai começar as leveduras vão começar a morrer. Então você também precisa descansar esse pão, essa massa, antes de levá-lo para assar. Como eu disse, no fermento biológico seco instantâneo, há indicação de que você pode ou deixar o seu pão descansando por uns 30, 40 minutos antes de levar para assar, ou então assar imediatamente, tá? Porque como ele tem ação muito forte, o seu pão vai conseguir levedar, fermentar antes de a massa atingir 40 graus, que vai fazer com que as leveduras morram e cesse o crescimento do seu pão. Então você consegue fazer isso, mas o que eu indico é que mesmo você estando utilizando uma fermentação biológica, você respeite o tempo de descanso da massa, porque você vai ter um resultado final de muito mais qualidade, né? Com uma textura melhor, com um sabor melhor, um sabor mesmo de pão. Então é importante respeitar sempre o descanso da massa. Além disso, você tem uma massa mais lisa, né? Como eu disse, a textura melhora. Você tem as ligações, né, feitas pelos agentes de liga que nós agregamos às nossas massas sem glúten, mais fortes, mais resistentes. Então nós temos massa que suporta um crescimento sem rachaduras, por exemplo. Então esse tempo de descanso é muito importante para que o seu resultado final fique de qualidade, fique macio, fique úmido, né? Fique fofinho e estruturado. Eu utilizo o fermento biológico seco e instantâneo, mas mesmo assim eu trabalho com 2 etapas de fermentação. Então eu trabalho com a primeira etapa, eu faço a massa, deixo crescer por aproximadamente 1 hora, depois eu baixo a fermentação, modelo se forem pãezinhos modeláveis, ou então coloco na forma e deixo mais uns 30, 40 minutos crescendo. Então é muito importante que se você não tem esse tempo de deixar 1 hora, depois mais uns 40 minutos, você respeite pelo menos uma fase dessa fermentação. Deixe pelo menos uns 30, 40 minutos do seu pão fermentando, descansando, para que você tenha um resultado final melhor, tá? Isso é muito importante. E nos pães sem glúten, nós utilizamos o mesmo fermento dos pães feitos com farinha de trigo, né? Fermento biológico ou fermento natural. Lembrando que o fermento natural, ele não dá para comprar no supermercado, né? Ele tem que ser feito de maneira artesanal na sua casa, com muita paciência, utilizando as técnicas corretas, que eu não vou te passar aqui, mas tem inúmeras pessoas que trabalham com fermentação natural. Então, se você busca uma fermentação assim, você pode buscar esse conhecimento com outras pessoas, tá? Mas a fermentação natural, a gente não consegue comprar o fermento no supermercado, tá? Então, é uma fermentação muito artesanal que você faz na sua casa. E o fermento que nós utilizamos em pães, que precisam de descanso, é diferente do fermento que nós utilizamos nos bolos, né? Nos bolos nós utilizamos o fermento químico. E o fermento químico, ele não precisa de descanso da massa. O fermento químico, ele tem dupla ação. Então, nós vamos ter uma primeira ação imediatamente quando nós o adicionamos à nossa massa. E a segunda ação quando nós levamos a nossa massa em contato com o calor.
Então, não precisamos de tempo de descanso das massas de bolos quando nós adicionamos o fermento químico, porque o fermento químico não demanda esse tempo de descanso como o fermento biológico, tá bom? Porque o fermento biológico são micro-organismos vivos que fazem o processo de fermentação, quebrando, né, as moléculas de açúcares presentes no seu pão, na sua massa, e transformando então em gás carbônico e álcool, né, que vai trazer sabor, aroma e crescimento para a sua massa. E o fermento químico não. O fermento químico, ele é químico, né? Ele age imediatamente quando adicionado à massa e também em contato com o calor. Então tem essas duas diferenças, né? Você precisa conhecer qual o fermento que você está utilizando, qual é indicado para pães, qual é indicado para bolos, qual é o tempo de descanso que você tem que deixar para que o seu fermento haja da maneira eficiente e correta dentro da sua massa. Caso você não respeite esse tempo de descanso nos pães, por exemplo, você pode ter um resultado final mais baixinho, mais firme, não tão leve, né? Não tão fofo, não tão úmido. Então, o prejuízo na fermentação, ele pode ocorrer se você não respeitar esse tempo de descanso da massa, tá bom? Bom, então eram essas informações que eu queria passar para você hoje. Eu espero ter ajudado, que você tenha entendido, que eu tenha sido clara, né, nas informações. E eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo!